A palavra de hoje se chama de seguidores a discípulos. Nós estamos vivendo uns tempos em que, graças a Deus, há uma resistência muito mais baixa à pregação do Evangelho e quase que virou uma moda se falar sobre Deus, se falar sobre Jesus, se liberar algo da palavra de Deus. Porém, em dias como as redes sociais estão tão em alta, as pessoas acabam que estão tendo uma tendência muito grande de se tornarem somente, entre aspas, seguidores à distância de Jesus. Somente pessoas interessadas em acompanhar o que Jesus está fazendo. Talvez se Jesus vivesse no nosso tempo, pelos milagres que faz, se os seus discípulos e a sua equipe de mídia ficasse fazendo reels ali, de cada milagre, de cada pessoa que ressuscitaria, cegos que estavam vendo, surdos ouvindo, pessoas transformadas, tantas coisas que deixavam as multidões atônitas. Quem sabe Jesus teria o perfil do Instagram mais famoso do mundo na atualidade. Mas apesar de ter milhões de seguidores, poucas pessoas de verdade estariam dispostas a mudar a sua vida por causa dele. Talvez estariam curiosas de segui-lo, de acompanhá-lo, de ir atrás de uma bênção, receber algo que precisassem. Mas poucos estariam dispostos a se tornar aquilo que Jesus realmente se preocupou em chamar e fazer, que são discípulos. Então a palavra de hoje se chama justamente essa transição na nossa caminhada com Jesus, de seguidores a discípulos. Após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus percebeu que ele estava ficando famoso. E Jesus não veio aqui para angariar fãs. Jesus se manifestou nessa terra para fazer a obra da cruz e resolver o problema do pecado e nos dar direito a uma nova aliança com Deus, e para que gerasse discípulos que continuariam tudo que ele começou através das gerações pelos séculos dos séculos. E nessa percepção de que tantas pessoas estavam seguindo Jesus pelos motivos errados, ele fala lá em João 6,26 assim: Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus está dizendo, vocês só estão aqui me seguindo, porque ontem aqui, um tempinho atrás, eu multipliquei pães e peixes, e eu fiz coisas que eu dei para vocês, mas vocês não estão me seguindo pelo motivo verdadeiro que deveriam. E aí no 27 ele diz assim, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Diga assim comigo, Jesus tem bênçãos materiais para a minha vida. Mas diga assim, mas as melhores bênçãos, a melhor comida que Ele pode me dar é espiritual. Quando nós entendemos isso, nós nos tornaremos pessoas que andarão com Jesus, que buscarão a sua presença, que desejarão receber algo dele acima de benefícios materiais, humanos, visíveis e solução de problemas dessa vida. E são justamente essas pessoas que vão se tornando discípulos. E Jesus tinha então essa multidão de pessoas que eram apenas seguidores, e tinha aqueles seguidores que se tornavam discípulos. E até uma palavra meio difícil de ministrar hoje, porque várias traduções da Bíblia portuguesa às vezes chamam os discípulos de seguidores. Eu não quero te induzir que cada vez que apareça essa expressão que alguém seguia Jesus, você acha que não é um discípulo. Não, eu quero que você entenda que existiam pessoas que acompanhavam Jesus, que seguiam Jesus, mas que ele não se tornou o Senhor da sua vida, a sua palavra não tinha peso de autoridade espiritual sobre essas pessoas, elas estavam ali mais de curiosas, mais querendo uma bênção, um milagre, mais para ver mais ou menos o que acontecia, mas esses que eram somente seguidores, curiosos de Jesus, foram os mesmos que abandonaram Jesus no momento mais difícil, e foram os mesmos que, quando a pressão popular aconteceu, gritaram assim, crucifica-o, crucifica-o, nós queremos que solte Barrabás, pode crucificar Jesus. Ou seja, um seguidor fútil de Jesus, superficial, não tem a sua vida transformada, apesar de ter recebido algumas bênçãos por acompanhar Jesus. E agora nós vemos que Jesus, ele veio e ele formou discípulos. Então, se você puder abrir comigo em Lucas capítulo 14, versículo 25, vá ouvindo o que eu vou te dizendo enquanto você localiza Lucas 14. Por que nós deveríamos querer ser seguidores que se tornam discípulos? Por que nós deveríamos nos preocupar em que Jesus não seja apenas um acessório na nossa vida, mas seja de fato o Senhor da nossa realidade?
Porque discípulos são as pessoas que carregam sempre a presença de Jesus. Seguidores vão buscar Jesus no momento da crise, mas discípulos sempre carregam a presença de Jesus. Discípulos vivem propósitos de Deus nessa terra. Os seguidores vivem os seus propósitos e eventualmente clamam socorro por Deus. No final da sua vida, está cheio de arrependimentos, não sabe o que construiu, não teve muita relevância na vida de outros, é uma vida vazia. Agora, discípulos vivem propósitos de Deus que ecoam frutos até a eternidade. Discípulos são pessoas que carregam uma autoridade espiritual que Jesus lhes deu. Então, discípulos não dependem o tempo todo dos outros para receber coisas de Deus, mas vão amadurecendo e crescendo, e daqui a pouco estão vendo que através deles está fluindo o poder de Deus, está fluindo a autoridade espiritual, enquanto que seguidores estão vivendo uma vida vazia espiritualmente. Discípulos são pessoas que recebem recompensas espirituais pela sua busca. Discípulos, o Senhor Jesus prometeu: aquele que tiver deixado por minha causa família, campos, trabalho, coisas desse mundo, receberá através de mim muito mais bênçãos ainda na sua família, no seu trabalho, nas coisas que tiver sacrificado. Então, discípulos vivem muitas recompensas espirituais. E mais, discípulos são pessoas que são verdadeiros cristãos. Nós não podemos dizer e avaliar quem é salvo e quem não é salvo, quem terá vida eterna e não terá, assim pela foto da pessoa, por aquilo que ela diz. A gente não sabe medir o coração das pessoas, só Deus sabe. Mas lá em Atos capítulo 11, versículo 26, a palavra de Deus declara que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, aquele que deseja e decide ser um seguidor, que se torna um discípulo, tem muito mais convicção da eternidade, tem muito mais convicção da sua aliança com Deus. Então, eu espero que nessa mensagem você saia daqui ouvindo algumas coisas que não são tão fáceis de ouvir, ouvindo algumas coisas que requerem um preço a pagar, mas que são o caminho para que todos nós sejamos seguidores que se tornaram discípulos de Jesus. Amém? Está comigo aí? Então vamos ler Lucas capítulo 14, versículo 25. Palavra de Deus para a nossa vida. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, poderíamos dizer, seguindo Jesus, observando Jesus, estava andando perto de Jesus. E este, voltando-se para ela, essa multidão, Jesus disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, em muitas Bíblias, esse texto está intitulado como o preço do discipulado. E várias vezes no nosso tempo as pessoas têm romantizado essa vida com Deus, dizendo que a vida com Deus é uma coisa assim que você só vem como está, e aí tu fica aqui, e aí tu pertence a alguma comunidade de cristãos, e Deus vai fazer tudo, e vai transformar tudo, e é tudo tão lindo. Mas Jesus aqui ele nos ensina que o discipulado tem um preço. O discipulado tem algumas condições, o discipulado tem algumas posturas que diferem a vida daqueles que apenas seguem de longe, daqueles que de fato continuam os propósitos de Deus nessa terra. E eu quero te falar isso em 3 grandes assuntos dentro desse versículo de Lucas 14, 25, 26 e 27. E a primeira coisa é: discípulos priorizam Jesus. Diga assim comigo: discípulos priorizam Jesus. Então, se eu não priorizo Jesus, eu não sou um discípulo. Ou seja, Jesus estava dizendo: se alguém ama mais o seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, seus filhos, do que a mim, não pode ser meu discípulo. E Jesus ainda complementa: se alguém ama mais a sua própria vida do que a mim, não é meu discípulo. Então, o discípulo é aquele que coloca Jesus no primeiro lugar da sua existência, porque entende, assim como Abraão declarou, o apóstolo Paulo escreveu sobre ele, que Abraão creu que Deus é aquele que ou dá a vida de volta dos mortos, ou aquele que faz um milagre.
Então, por isso Abraão não hesitou quando Deus colocou a sua fé à prova em sacrificar o seu filho. Ele cria que Deus era poderoso para ou fazer um milagre naquele momento, ou para trazer à existência de volta o seu filho. Ou seja, Deus estava sendo prioridade na vida dele. E na tradução do João Ferreira de Almeida, que é uma tradução um pouco mais tradicional, de Lucas 14, 26, se a gente puder colocar a revista atualizada do João Ferreira de Almeida no telão, vai dizer assim, uma tradução um pouquinho diferente: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus ele não está querendo que a gente deixe de amar as pessoas. Jesus não está querendo que a gente deixe de cuidar do nosso corpo, da nossa alma e da nossa existência. Jesus não quer que a gente despreze a nossa família, que a gente abandone casamento, que a gente não eduque filhos apropriadamente. Jesus não quer que a gente não cuide da nossa existência, não dê valor para a nossa vida. Não é isso. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a colocar isso como uma prioridade. Que aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora, o que ele está dizendo é que eventualmente, nos momentos em que nós vamos nos tornar discípulos, teremos que fazer escolhas, em que ou eu aborreço Jesus, ou eu aborreço a mim mesmo, aos meus desejos. Ou eu aborreço Jesus, ou eu vou aborrecer o meu pai e minha mãe. Ou eu vou aborrecer Jesus, ou eu vou aborrecer meu filho para fazer a vontade dele. Ou eu vou aborrecer Jesus, ou eu vou aborrecer um pouquinho algum momento ali que se criou no meu casamento. E aí eu vou ter que fazer uma escolha: a quem eu amo mais, a quem eu quero priorizar a vontade, o princípio, de onde eu penso que vem a fonte da verdadeira vida. Daquilo que é a minha vontade quando ela é confrontada pela palavra de Deus, daquilo que é o padrão desse mundo para a minha família quando ele é confrontado pela palavra de Deus, ou daquilo que é o padrão da palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus estabelecendo sobre mim. Em alguns momentos vai causar esses dilemas, vai causar esses conflitos, e eu vou precisar demonstrar quem eu amo mais. E se Jesus ficar em segundo lugar, eu não estou sendo um discípulo, eu estou sendo um seguidor, que no momento em que eu sou confrontado, eu viro as costas para Jesus, assim como aconteceu em João capítulo 6. Então, quando nós entendemos esse princípio, nós começamos a parar para pensar nas decisões que nós tomamos todos os dias na nossa vida, nas posturas que nós temos dentro de casa, naquilo que nós colocamos como prioridade, nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios projetos de vida, e pensar assim: o que Jesus faria? O que Ele me orienta? Será que eu não estou aborrecendo Jesus? Será que eu não estou entristecendo o Espírito Santo nesse momento? Será que eu não estou fazendo coisas aqui que estão com potencial de me afastar de Deus? Então eu preciso revisar isso, porque eu quero ser um discípulo de Jesus e não um discípulo desse mundo. Eu sei que Ele tem os melhores planos, eu sei que Ele tem bênção para a minha família, eu sei que só Ele tem palavras de vida eterna, e mesmo que os meus olhos não vejam isso como algo que é a melhor saída agora, eu escolho viver pela palavra de Deus, porque é ela que produz fruto e vida. Amém? Essa é uma pessoa que escolheu ser discípulo, porque o discípulo ele não é maduro 100%, ele não é perfeito nunca, então nós sempre vamos ter momentos que teremos que fazer escolhas pela fé. Pela nossa experiência não seria assim, pelas nossas habilidades não seria assim, mas eu escolho viver pela fé na palavra de Deus. Eu estou deixando de ser um mero seguidor e eu estou me tornando um discípulo. Segunda coisa que eu quero te dizer hoje é um pouco mais pesada. Discípulos carregam a sua cruz. Diz assim comigo: discípulos carregam a sua cruz. E nenhum de nós quer carregar fardos. Nenhum de nós quer ter coisas que nós vamos ter pesos na nossa vida. Todos nós queremos uma vida leve. Só que uma vida leve, em última instância, vai levar ao egoísmo. Uma vida leve, em última instância, vai levar você a querer ser servido por todos na tua casa. Vai levar você a querer ser servido por todos na tua empresa. Vai levar você a querer ter nenhuma obrigação na tua escola. Em última instância, vai levar você a ser um baita vagal e preguiçoso. No fundo da história, uma vida leve, que não quer esforço nenhum, na última instância, vai nos levar à solidão, vai nos levar ao egoísmo, vai nos levar à falta de frutos, vai nos levar à pobreza.
Só que é isso que a nossa carne muitas vezes deseja, é isso que o mundo muitas vezes ensina. Então Jesus está nos ensinando que para ser um discípulo, eu preciso escolher carregar a minha cruz. No versículo 27 diz assim na NVI agora: e aquele que não carrega a sua cruz, vamos passar a segunda parte, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Então o seguidor, ele quer ser servido e abençoado. O discípulo, ele quer pagar um preço necessário para servir a Cristo e cumprir os seus propósitos. Essa é uma grande diferença entre o seguidor e o discípulo. O seguidor, ele quer ser um cliente de Jesus. E no momento que outro Deus oferecer algo mais interessante, ele vai fazer uma aliança com outro Deus. Um seguidor, ele quer ser abençoado por Jesus. Então, no momento que ele recebe o milagre, ele não precisa mais voltar. Ele está resolvido naquele problema até o próximo problema acontecer. E quantas pessoas veem dessa forma a igreja do Senhor Jesus hoje? Eu estou desesperado, perdendo meu casamento, eu vou na igreja, eu vou orar, eu vou buscar, eu quero conselho, eu quero palavra de Deus, eu quero receber oração. Resolvi o meu problema, eu esqueço, eu nunca mais volto. Eu estava com um problemão financeiro, vou lá, busco a Deus, clamo, fui livre da morte, fui livre da dívida, eu esqueço, eu vou viver a minha vida. O que eu sou? Um seguidor. O que Jesus quer que eu me torne? Um discípulo. E o discípulo, ele tem que todos os dias carregar a sua cruz. E o que representa carregar a sua cruz? Morrer para nós mesmos. Carregar a sua cruz, negar algo das minhas vontades carnais. Eu sendo um discípulo de Jesus, eu continuo sendo tentado todos os dias. Sendo discípulo de Jesus, eu continuo tendo tendência a fraquezas do meu temperamento. Se eu tinha tendência de ser uma pessoa procrastinadora, eu continuo com essa tendência, mas isso se torna a minha cruz agora, que eu vou negar todos os dias. Se eu tinha tendência de ter promiscuidade sexual, talvez eu tenha essa tendência ainda, são situações que o diabo coloca diante de mim, mas eu escolho agora não me render aos meus prazeres, mas carregar isso como uma cruz todos os dias. Se eu tinha tendência a trabalhar freneticamente para ganhar o máximo de dinheiro possível e não ter tempo para Jesus, agora isso se torna uma cruz, e eu preciso carregar isso e abrir uma brecha para Jesus ter tempo na minha vida de me ensinar a crescer. Então, cada um de nós vai ter a sua cruz. Discípulos são aqueles que aprendem a todos os dias carregar a sua cruz. Morrer um pouquinho para a sua velha natureza de novo. Morrer um pouquinho para tentações que o diabo coloca diante de si. Morrer um pouquinho para quando a palavra de Deus diz uma coisa que eu não gostei, que eu não mudei ainda, que ainda não é verdade. E aí agora o que eu vou escolher? Eu vou escolher jogar isso aqui fora, ou eu vou escolher colocar sobre mim agora o peso da mudança, o preço do sacrifício de viver o Evangelho. E mais, quando nós escolhemos carregar a nossa cruz, nós estamos escolhendo oferecer a Jesus coisas em sacrifício. Oferecer a Jesus o nosso tempo, oferecer a Jesus os nossos recursos, oferecer a Jesus abençoar outras pessoas, servir outras pessoas sem não ganhar nada em troca humanamente. Ser discípulo serve outras pessoas sem ganhar nada em troca. E se não fôssemos uma família de discípulos, muitos de nós não estaríamos aqui, porque nós não alcançamos ninguém com grandes eventos, não alcançamos ninguém com outdoor, nós não alcançamos ninguém com programas de rádio, nós alcançamos pessoas através das células que de casa em casa serviram uns aos outros gratuitamente por escolher ser um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele quer abençoar outras pessoas. E isso vai lhe custar algo. Viver o Evangelho vai te custar algo. Vai te custar algumas negações. Às vezes são prazeres da carne, às vezes é para viver uma vida santa, às vezes é para você trocar um momento de descanso por um momento de trabalhar no reino de Deus. Às vezes é por você trocar um momento de lazer, de desocupação, por estudar a palavra de Deus. Discipulado envolve carregar uma cruz. Qual é a sua cruz? Você sabe qual é a sua cruz. É aquela que todos os dias se torna o teu impedimento para viver mais o que Jesus tem preparado. E por fim, no versículo 27 diz ainda: e aquele que não me segue não pode ser meu discípulo. Diga assim comigo: discípulos são guiados por Jesus. Os seguidores, ele de vez em quando, ele vai lá onde Jesus está e volta para casa e vive a sua vida como ele quer.
E aí dá tudo errado, ele vai lá e pede socorro a Jesus, e ele volta e continua ele guiando a sua vida, ele dirigindo a sua vida. Ele não se preocupa com os seus planos, os seus projetos. Jesus é somente salvador dele. Só que Jesus salvar algumas crises da nossa vida não quer dizer que ele nos salvou para a eternidade. Eu costumo dar o seguinte exemplo de Jesus ser o nosso Senhor que nos salva, ou ser um mero salvador que a gente agora volta e meia vira as costas. Imagine que você ficou desesperado numa situação, tivemos agora a enchente, recentemente no ano passado. Imagine que você ficou ilhado na enchente, e você teve que subir no telhado da tua casa, como muitas pessoas aqui no nosso estado, na nossa região, tiveram que fazer. E agora passa alguém de barco, e você está sozinho lá, e essa pessoa é uma pessoa desconhecida, e ela diz assim: oi, meu nome é Jesus, eu tenho um barco aqui passando, você vai morrer nesse momento, quer entrar no meu barco e eu te salvo? Você aceita que eu te salve? Quem não aceitaria? A maioria de nós aceitaria. Um estranho, completamente desconhecido, joga uma corda, tu entra no barco dele, ele te tira daquela crise, daquele momento, e tu vai para a terra seca, e tu reencontra a tua família, e tu recomeça a tua vida. Agora vamos dizer que daqui a um ano, tu era solteiro e tu vai te casar. E agora tu não sabe se aquela pessoa que tu quer pedir em namoro vai ser de fato uma boa esposa, um bom marido. Aí você se lembra assim: tem aquele cara que passou de barco aquela vez que me salvou na enchente. Vou perguntar para ele um conselho para a minha vida. Vou ligar para ele: ô meu, te lembra que tu me salvou de barco aquela vez na enchente? Me diz uma coisa, eu tenho uma pessoa assim que eu quero casar, qual que é o teu conselho para eu constituir a minha família? Será que alguém faria isso? Talvez houve uma proposta para mudar de emprego, mas você não sabe se não vai ser uma armadilha, se você não vai piorar na tua situação no mercado de trabalho, se aquela empresa é idônea. Aí você se lembra assim: aquele cara que me salvou de barco, vou perguntar para ele, vou chamar ele no Instagram para perguntar para ele: será que eu devo mudar de emprego? Alguém de vocês faria isso, será? Nenhum de nós faria. Agora Jesus, ele não quer ser o cara que estende a corda no momento da crise. Ele quer ser aquele que guia a nossa vida. E aí lá na tradução do João Ferreira de Almeida, do Lucas 14, 27, outra tradução da Bíblia para o português, vai dizer assim: e qualquer que não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então esse seguir Jesus da NVI, Jesus está dizendo assim, significa ir após ele, ou seja, eu vou ser guiado por Jesus, ele está indo e eu estou indo, ele está direcionando a minha vida, ele está dirigindo o meu caminho. Como diz lá no Salmo 119, a palavra de Deus declara que a tua palavra é luz que clareia os meus passos, que ilumina o meu caminho. Então agora, antes de tomar decisões importantes, eu não tenho só um Salvador, eu tenho um Senhor. Eu tenho alguém que está dirigindo o meu viver, alguém que está me liderando, alguém que eu estou me submetendo à sua vontade, e às vezes não está explícito a sua vontade, mas eu quero saber o seu conselho, eu quero saber a sua opinião, eu quero saber o que ele tem de caminhos para a minha vida. Então agora, aquela pessoa que me salvou, não é apenas um salvador, é alguém que eu dedico e digo assim, enquanto eu estou caminhando naquele barco, essa pessoa começa a me dizer: olha, eu gostaria de adotar alguém para minha família. Eu sou um milionário, eu não tenho herdeiro, eu gostaria muito de poder adotar alguém, e como foi marcante esse momento aqui para nós, que eu te joguei essa corda, eu queria ver se tu gostaria de abrir mão do jeito que tu viveu até hoje, e eu te dar uma herança dentro da minha casa, e eu fazer um contrato contigo, e tu te tornar meu herdeiro, e eu te ensinar todas as coisas do jeito que eu construí, e tu continuar agora os meus passos. O que tu acha? Tu quer fazer uma aliança comigo? E daí naquela viagemzinha de barco, lá naquela enchente, tu muda a história da tua vida. E daí sim, tu vai tomar uma decisão, tu vai ligar para aquela pessoa e dizer: o que tu acha? Será que isso vai ser bom para os nossos propósitos? O que tu acha? Será que isso vai multiplicar aquilo que tu me chamou a viver, que eu assumi um compromisso contigo? Discípulo tem um compromisso de viver os propósitos de Deus. E quando a gente entende isso, a gente confia na palavra de Deus que declara que Ele tem os melhores pensamentos, os melhores planos para as nossas vidas. Que Jesus, Ele tem aquilo que nós precisamos como resposta que nós não enxergamos.
Então agora o seguidor, ele fica tomando decisão todos os dias. Todos os dias ele toma suas decisões, ele vai para lá, vai para cá, é na família, é no trabalho, é nas finanças, é na saúde, até na vida como igreja, ele está tomando um monte de decisões sozinho, porque ele é só alguém que deu um follow em Jesus. Mas agora o discípulo não. O discípulo, ele assim como Jesus declara, eu não vou fazer nada que eu não tenha paz que vem do meu Deus de aprovação na minha vida. Eu não vou fazer nada que infrinja a palavra de Deus. Eu quero ter o conselho de Deus, a direção de Deus, porque eu sei que esses são os melhores caminhos para eu viver. Esse é um discípulo. O discípulo é guiado por Jesus. E aí no capítulo 9 de Lucas, se você puder voltar comigo, versículos 23 a 26, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, Lucas 9, 23. Eu quero deixar esse convite para você hoje, porque esse convite não é fácil. Fácil é seguir Jesus, receber o milagre que você precisa, viver a vida do jeito que você quiser. Fácil é você ser apenas alguém que curte um momento legal no domingo, que se reúne com pessoas legais, que canta músicas legais, que vê um teatro legal, que tem amigos confiáveis. Fácil é viver essa vida assim. Só que essa vida muitas vezes está ainda dominada pelas trevas, porque Jesus ele só consegue garantir transformação para o seguidor que virou discípulo. E aí ele convida a todos. Tinha uma multidão seguindo Jesus em Lucas capítulo 9, e aí diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus tinha um monte de gente ao seu redor e ele estava dizendo, eu gostaria que você se tornasse o meu discípulo. E aí no versículo 24 diz, pois quem quiser salvar a sua vida, eu só quero pegar a corda e salvar minha vida e ele me tira daqui e eu continuo, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, assumir aquela aliança, mudar a sua realidade, ressignificar o seu passado, mudar suas prioridades, mudar o seu propósito, ele se tornar senhor da tua realidade, você ser um discípulo agora, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Versículo 25. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Ganhar todo o dinheiro do mundo, todos os milagres que precisa, ter a esposa mais linda, os filhos mais abençoados, e perder a sua própria alma, e causar dano a si mesmo, e se perder, de que adianta? Versículo 26, pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos seus anjos. Jesus nos chama a ser discípulos. Sendo discípulos nós temos recompensas, sendo discípulos nós temos caminhos que vão dar muito mais acertos do que arrependimentos, sendo discípulos nós temos bênçãos que são geradas, sendo discípulos nós temos uma comunidade de irmãos em Cristo, de pais e filhos espirituais, que a gente vive uma nova família da fé, mas tem um preço. Tem um preço de nós estarmos priorizando Jesus, tem o preço de nós estarmos carregando a nossa cruz, tem o preço de nós desejarmos ser guiados por Jesus nas decisões da nossa vida. E isso vai fazer de nós aqueles que têm acesso à eternidade. E quando Ele vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos, Ele não se envergonhará de nós. Ele vai dizer, servo bom e fiel, venha comigo participar da alegria do seu Senhor. Seguidores precisam virar discípulos. Talvez você está no meio do caminho. Todo discípulo um dia foi seguidor, mas nem todo seguidor será um discípulo. Teve 9 leprosos que foram purificados, viveram a sua vida como quiseram. Teve um que voltou para adorar Jesus e esse recebeu algo especial. Quando nós queremos ser discípulos, nós vamos mudar a nossa vida em muitas coisas. Algumas coisas vão doer, alguns propósitos serão dolorosos, alguns banquetes das trevas a gente vai ter que negar, dizer não e ter até um prejuizinho humanamente. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso Senhor, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não causará arrependimento, porque ecoa para a eternidade. Amém?